Acompanhei a leitura de uma psicografia de 3 filhos que desencarnaram juntos, aos 10, Nossa. 12 e 14 anos. A sua mãe e tive uma dúvida. Na carta, eles diziam à mãe que já se passaram muitos anos desde o acidente e que agora eles estão mais crescidos, adultos e com voz grossa. Fiquei confusa, ainda que os espíritos fossem menos esclarecidos. Seria possível continuarem a crescer? E de crianças, como desencarnaram, se tornarem em adultos no plano espiritual? Com vocês. Segundo a doutrina espírita, todos nós somos espíritos adultos. A nossa condição normal no mundo espiritual é sermos espíritos adultos. Essa é a condição normal e esperada. Mas vamos dividir aqui em 3 situações. O normal adulto, o segundo, o bebê, e o terceiro, a criança. O que acontece com um bebezinho que desencarna? Um bebezinho que desencarna, ele não terá, do lado de lá da vida, nenhuma funcionalidade na condição de bebê, porque ele ainda está promovendo o seu processo de adaptação no novo corpo, ele ainda está vivendo um processo ainda ele está ainda vivendo o processo reencarnatório, embora ele já tenha passado pelo parto, mas ainda existe uma fase que é mais longa, até aproximadamente os 7 anos, em que o processo reencarnatório continua. Então, quando você tem um bebê, que não é o caso da sua questão, mas eu estou fazendo mais para ilustrar, quando você tem um bebê que desencarna, o mais esperado para esse bebê é que ele mais prontamente se desvincule da forma física que ele tinha e reassuma a posição adulta que ele possuía antes. Por quê? Porque não houve tempo suficiente para impor sobre esse espírito os condicionamentos da forma para que ele se creia criança. Então, ele vai desencarnar, ele é um bebê, mas ele, de maneira muito mais rápida, assume a condição de adulto e com isso ele consegue se reencaixar na vida que ele tinha antes da sua reencarnação. Segunda situação, não é um bebê, é uma criança, tem 9 anos, tem 10 anos, ou já é um adolescente, tem 12, 13, 14 anos. Um espírito nesta condição, quando ele desencarna, ele já tem anos de condicionamento mental de que ele é uma criança, não é um bebê. Ele já é uma criança que já viveu, conviveu, desenvolveu, tem raciocínio, tem razão, tem toda uma lógica dentro de um corpo que ele hoje se apresenta. Então, quando esse espírito volta para o mundo espiritual, ele já está tão condicionado ao corpo infantil que ele possui, que o mais esperado não é que ele retorne à condição de espírito adulto, que ele permaneça como criança, só que o processo de retorno para a vida adulta é muito mais rápido. Ou seja, ele não vai precisar de 5 anos para evoluir 5 anos. Ele, em bem menos tempo, volta à sua condição de espírito adulto. Mas ele tem a tendência de ficar ainda por um período como criança, pelos condicionamentos mentais que ele tem. Como você colocou aí que os filhos tinham 10, 12, 14 anos, se não me engano, uma faixa aí de readaptação, é compreensível que eles tenham chegado lá, permanecido como criança por um tempo, mas depois de um certo período, que varia de espírito para espírito, retornam à condição plena de espírito adulto.
né? Então, 3 condições aí. O adulto, podia botar até 4. Vou botar 4. O adulto como adulto, o bebê que mais prontamente se coloca como adulto, a criança e o jovem que permanecem por um tempo como adulto e depois se colocam como, por um tempo como jovens e crianças e depois se colocam como adulto. E o quarto tipo que eu não comentei antes, que é o idoso. A pessoa desencarna idosa, velhinha, bem velhinho. Quando aparece no mundo espiritual, está remoçado. Ele não tem a tendência de ficar do lado de lá com a mesma idade que tinha do lado de cá. Do mesmo jeito que a criança fica como criança e depois passa a ser adulto, aquele que é mais velho, quando desencarna, há uma tendência dele remoçar se tiver muito velhinho, né? Isso aparece em várias obras espíritas, no livro E a Vida Continua, não é, Samia? Tem a história daquele casal, ele era bem mais velho, era bem mais jovem, e na medida que a história vai acontecendo, ele vai remoçando e ela vai envelhecendo, eles terminam com a idade mais aproximada. No livro O Céu e o Inferno, você encontra a história do Dr. Demer. Dr. Demer é o médico particular de Kardec, que desencarna. E ele aparece na reunião mediúnica. E quando ele aparece, a médium vidente diz: o doutor Demer está aqui. Mas ele está jovem, não está com a idade que ele desencarnou. Por quê? Porque também é uma tendência dos espíritos remoçarem se estiverem bem velhinhos e não quiserem ser velhinhos, né? Não quiserem ser velhinhos. Porque você tem no livro Memórias de um Suicida o personagem Epaminondas de Vigo, e se apresenta como um velhinho da barba na cintura, assim, uma barba lá embaixo, a barba dele, e ele vive e acha bom ser velhinho, e ele permanece que ele gosta. Então é de gosto. Então aí, bebês mais prontamente como adultos, crianças e jovens por um tempo como jovens e crianças e depois como adultos, adultos como adultos, e velhinhos, se não quiserem ser velhinhos, voltam a ser mais jovens, embora adultos. Exato. A gente não pode levar para a realidade do mundo espiritual a realidade do corpo físico. O que é do corpo fica no corpo. Eu tenho gastrite, eu tenho uma limitação física, eu tenho problemas inúmeros por causa da idade também. Então, quando eu desencarnar, vou renascer lá com um corpo igualzinho ao meu, da mesma idade, com a mesma gastrite. A regra para o espírito já com uma maturidade é desencarnar e deixar a carne aqui com todas as suas mazelas, inclusive as rugas, tá, gente? E retornar para o mundo espiritual e retomar a aparência física que lhe apraz. Esse é o normal. E essa é a normalidade, tá? A idade infantil, idade avançada são coisas da matéria, não do mundo espiritual. O que acontece é que nós não somos, na maioria de nós, esses espíritos maduros que têm a consciência do que eu sou, apesar desse avatar. Na nossa imaturidade, nós achamos que nós somos o corpo físico. E a mente tem um poder imenso no mundo espiritual sobre a matéria espiritual, a matéria mais quintessenciada. Então, nós podemos interferir no nosso corpo espiritual, fazendo com que ele se mantenha uma criança de 10 anos, porque eu quero ser criança, eu sou criança assim. Ou se manter idoso, porque eu sou aquela pessoa arraigada ao corpo físico, então eu continuo com as minhas mazelas lá. Mas isso é provisório. Todo o atendimento no mundo espiritual é feito para que o espírito que teima em se achar que continua sendo a criança de 10 anos, ele vai para educandários que respeitam
a idade que ele está aparentando, apresentando lá, porque a idade até psicológica que ele está expressando, mas ele é convidado, estimulado a amadurecer e se desprender da sua história que ele já deixou, né, o corpo físico para trás. Assim, o idoso, ele vai ao mundo espiritual e ele vai rejuvenescendo naturalmente, porque o espírito deixou o seu amargor da idade, a sua rabugice da idade, começou a se transformar e ficar jovial. Se eu, espírito, me sinto jovial, o meu corpo espiritual se torna jovem também.